see a problem, Diz que cada vez que você vê problema, you say people are coming to seek you diz que as pessoas estão vindo te procurar from everywhere in the world. todos os lugares do mundo. And you say, first of all, Diz, mas primeiramente, you need to see problems você precisa ver problema as the tree. como uma árvore. That is why, É por isso, John the Baptist said, João Batista diz, until the axe goes to the root, até que o machado entrar na raiz, nothing, the tree will regenerate again. a árvore vai se regenerar. Now, so if you want to deal with a problem, Então, se você quiser enfrentar problema, you need to localize the root. você tem que localizar a raiz. Now, this is what the people do. Agora, isso é o que eu vou te mostrar o que as pessoas fazem. If you go to a tree, for example, a mango tree, Se você agora chegar numa mangueira, you see people, they remove the fruit. você vê as pessoas pegando as frutas, a manga. Some people, they cut the leaves. Algumas pessoas cortam até as folhas. For example, you're taking a medication for sickness. Talvez você está tomando remédio para alguma doença. You are dealing with, the fruit and the leaves. Você apenas está tratando o fruto e as folhas. It will always regenerate. Vai sempre se regenerar. Sometimes if it is aggressive, Às vezes, se é agressiva, we see people cut the stem. nós vemos as pessoas cortar o tronco. But if you want to deal with that Mas se problem, você quiser resolver um problema, you need to uproot the root. você precisa arrancar a raiz. How can I do that, Pastor Como Maxwell? é que eu posso fazer isso, Pastor I'm Márcio? going to show you something Eu vou te mostrar algo that Jesus showed me. que Jesus me mostrou. And this is how I deal with problems. É assim que eu enfrento All problemas. the pastors here. Todos os pastores aqui. We have 12 pastors in this Nós room. temos 12 pastores aqui nesse It ministério. doesn't matter if it's me that is praying. Não importa se sou eu que estou orando. Everybody in this church prays and there is a solution. Todo mundo nessa igreja ora e tem resultado. Because we discovered a secret. Porque nós descobrimos o segredo. I'm going to show you the secret now. E eu vou te mostrar esse segredo agora. Take this secret to your ministry. Leva esse segredo para seu Take ministério. it to your family. Leva para sua família. Take it to your business. Leva para os seus negócios. And you will never see defeat E você anymore. nunca mais verá derrota. Now, follow me to the book of Matthew chapter 4 verse 23. Agora me segue para o livro de Mateus 4, versículo 23. We're going to read 23 and 24. Vamos ler 23 e 24. And Jesus went about all Galilee, teaching in the synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. I'm going to repeat because this is important. Isso é importante, eu vou repetir. Okay, you're going to read in Portuguese, but only 23. E percorreria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Now, I want you to pay attention to this. Agora eu quero que você preste atenção nisso. Jesus healing Jesus curando all manner of sickness todas as doenças and all manner of disease e enfermidades among the people. entre o povo. All manner of sickness, Todas as enfermidades, all manner of disease todas as doenças among the people. entre o povo. Now go to verse 24. Agora avança para o versículo 24. Now look at this, verse 24. Versículo 24. I read it again. And his fame went through all Syria, and they brought unto him all sick people that were taken with divers disease and torment, and those which were possessed with devils, and those which were lunatic, and those that had palsy, and he healed them all. Assim a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curou. Amen. Amém. In verse 23, Em versículo 23, he healed a certain level of people, ele curou um certo nível de pessoas, all manner of sickness, todos os tipos de doenças, all manner of disease. todos os tipos de In enfermidades. verse 24, Em versículo he 24, healed
sick people too. Ele curou os enfermos também. But we have a difference Temos a diferença between, the sick people, entre os enfermos the nature of sickness in verse 23, e a natureza das doenças, no versículo the 23. nature of sickness in verse E a 24. natureza das doenças em 24. When you hear people in verse 23, Quando ele curou as pessoas em 23, they were normal sickness. eram doenças normais. So sickness can come. Doente após vir. If you drink dirty water, Se você tomar água suja, you can have some sickness. você pode ter alguma doença. And you can be healed by some medication. Você pode tomar alguns remédios para curar isso. So Jesus in this place, Então, Jesus nesse lugar, or the Bible in this ou a place, Bíblia nesse lugar, made us to understand nos faz entender we have two types of sickness. que temos dois tipos de The doenças. first kind of O sickness primeiro tipo de doença are natural sickness. são doenças naturais. They have nothing behind it. Não tem nada por trás. The second kind of Mas sickness o segundo tipo de doença are sicknesses são doenças that have a demon, que tem um demônio behind it. por trás. The sickness and torment. São doenças de tormento. When sickness becomes a torment, Quando uma doença se torna um tormento, there is a demon behind it. existe um demônio que há por trás. So if you're dealing with that Então, se sickness você está enfrentando esse tipo de on doença, the natural level, no nível natural, you're wasting your você time. está perdendo seu tempo. So when you meet a sick person, Então, quando você encontrar alguém com it enfermo, doesn't matter não importa if it's natural sickness se é uma doença natural or it's a spiritual ou sickness. se é uma doença espiritual, The person needs a deliverance. essa pessoa precisa também de libertação. Now, talking about deliverance, Agora eu estou falando de I libertação. need to say something to Eu us. preciso falar algo para It is vocês. important you É understand importante que vocês entendam a Christian cannot be possessed. de que um crente não pode ser possuído. But if a Christian cannot be possessed, Então, se um crente não pode ser possuído, why are we casting out sickness from por the que estamos expulsando a doença dos crentes? I'm going to explain to you. Eu vou explicar para A vocês. Christian cannot be possessed. Crente não pode ser The possuído. day you give your life to Jesus as your own personal O Lord and dia que Savior, você entrega a sua vida para Jesus como seu Senhor e Salvador, the Spirit of God comes to live in you. o Espírito de Deus vem habitar em ti. It comes to live in your inner Ele man. vem habitar no seu interior, That is in your spirit. que é no seu espírito. Two spirits cannot live in your Dois spirit. espíritos não podem ocupar o mesmo A lugar. man has three entities. Mas o homem tem três So we entidades. have the spirit of man, Nós temos o espírito de homem, we have the soul of man. nós temos a alma do homem. We're talking about the soul of man. Estamos falando da alma do homem. It is in three entities. Quando falamos em três So entidades, we have the mind, temos a mente, we have the will, temos a vontade we have the emotion. e temos a emoção. And in the spirit, No espírito, we have three nós entities. temos três entidades The Holy também. Spirit occupies O them. Espírito Santo ocupa os três, But your mind mas a sua mente is vulnerable é vulnerável if it's not renewed. se ele não é renovado. When it's a Christian, Quando é um crente, the Christian cannot be possessed, ele não pode ser possuído, but a Christian can be oppressed. mas ele pode ser opressionado, A Christian can be depressed. mas um crente pode estar em depressão, A Christian can be suppressed. ele pode ser oprimido. So these three levels, Então esses três níveis, a Christian can be oppressed, o crente pode ser oprimido, a Christian can be depressed, ele pode estar em depressão, and a Christian can be what? No, suppressed. ele pode ser suprimido. A Christian cannot be possessed. Ele não pode ser possuído. You need to understand this. Você precisa entender isso. Amen. Amém. That's what there are five of them. Na verdade são cinco. I'm not preaching with my notes. Eu não estou pregando com. So there is one more. Então falta mais um. But one, Mais um. the first one, O primeiro is possession. é a possessão. A Christian cannot be Ele não possessed, pode ser possuído, but a Christian can be tormented. mas ele pode ser A atormentado. Christian can be oppressed. O crente pode ser A oprimido. Christian can be depressed. Ele pode estar em depressão. A Christian can be suppressed. Ele pode ser suprimido. So when a Christian is in this situation, Mas quando o crente se encontra nessa situação, he needs deliverance. ele precisa de Now, libertação. we're talking about deliverance. Quando nós falamos de libertação, We're not talking about redemption. nós estamos falando de redenção. The ultimate deliverance A redenção por inteiro is the deliverance from the sin of Adam, é a libertação do pecado do Adão, the fall of Adam. a queda do Adão. Jesus came and he delivered us. Jesus vem e nos libertou. But deliverance is ongoing. Mas a libertação continua, é um processo. I need to explain this to people. Eu preciso explicar isso para as pessoas. Of
Christian. O caminho de crente. The Christian is saved. O crente é salvo. The Christian is, being saved. O crente está sendo salvo. And a Christian is going to be ultimately saved. E ele será ultimamente salvo. I'm going to explain. Eu vou explicar. When we got born again, Quando nós nascemos de novo, we were saved. nós somos salvos. If you die, Se você morrer, you go to heaven. você vai para o céu. But that is not all. Mas isso não é tudo. You have the second stage. Agora existe o nível próximo, The second process. o segundo processo, He said now, be transformed que seja transformado by the renewing of your mind. ao renovo da sua mente. The spirit is saved. O espírito está salvo, The soul is being renewed. a alma está sendo renovada, The soul is being transformed a alma está sendo transformada every day. todo dia. Then ultimately, Então, por último, the body is going to be, saved. a carne, o corpo será The salvo. Bible tells A us Bíblia nos in the diz, book of 1 Corinthians 15, 1 Coríntios 15, that in a twinkle of an eye, de que piscar de olho, we're going to receive our recreated body. que nós teremos o nosso corpo regenerado, The supernatural body. o corpo sobrenatural. So we have the spirit Então nós temos o Espírito has been saved. que foi salvo. That makes you a candidate of heaven. Isso te faz um candidato para o céu. If you keep yourself sanctified, Se você se manteve em santidade, if you don't return, and abandon the way of se salvation, você não retornar e abandonar o caminho de salvação, then your soul is being renewed. mas sua alma está sendo renovada. As you yield yourself and surrender to the things of God. Enquanto você se entrega e se rende às coisas de Deus, And ultimately, então por último, your body is going to be renewed. o seu corpo será renovado. As long as you're here on earth, Enquanto você está aqui na terra, that the body is not renewed right yet, que transformed. esse corpo, essa carne não é transformada ainda, You need deliverance. você precisa de libertação. Amen. Amém. Not the deliverance of your spirit. Não é a libertação do seu espírito, Deliverance of the body and the mind. a libertação do corpo e sua alma. If somebody has, a headache, Se alguém tivesse dor de cabeça and I come, e eu venho, and I lay hand on the e person, eu pôs a mão nessa and I pessoa, say, you spirit of headache, e eu digo, seu espírito de dor de cabeça, out. fora, You are healed. você está That curado. is deliverance. Isso é libertação. We're not saying that the person is not saved. Nós não estamos não dizendo que essa pessoa não está salva. Who understand what I'm trying to Você say? entendeu o que eu estou explicando aqui? Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. Glory to Jesus. Glória a So Jesus. we need to understand that. Precisamos entender isso. So as long as you have this, Então, enquanto você tem essa carne, one of the things God is giving to you, uma das coisas que Deus te deu to live with this body, para viver com essa carne is fasting. é jejum. Let me say this. Eu vou dizer isso. Genesis 1:28. Gênesis 1:28. The Bible says, and God blessed them. A Bíblia diz que Deus os abençoou. Now we're talking about access and influence. Estamos falando de acesso e influência. God blessed them. Deus os abençoou And he said, e multiply, diz multiplica, replenish the earth, diz encher a terra, subdue the earth, subjugai a terra, subdue the earth. subjugai a terra. Which earth is he talking Que about? terra que ele está dizendo? We have two types of earth. Nós temos dois tipos de terra. I'm going to explain to you. Eu vou te explicar. When man was made, Quando o homem foi feito, God took the earth Deus pegou a terra and he made man. e ele fez o homem. Now, that is the first earth. Isso é a primeira terra. God is saying to you, Deus está dizendo para você: if you cannot subdue this one, você não pode subjugar essa terra, this earth you carry, essa terra que você if carrega. you cannot subdue Se it, você não consegue controlar, forget about subduing every other thing. esquece de outras terras. Everything under the earth, Tudo debaixo da terra, everything under creation, tudo debaixo da criação will subdue you. vai te subjugar. So you want to live a life of Então, se dominion. você quiser ter uma vida de domínio, The first thing to a do primeira coisa a fazer is to subdue the earth you é carry. subjugar a terra que você está If you subdue carregando. the earth you Se carry, você conseguir fazer isso, you'll be able to subdue the earth you step on. você vai poder subjugar a terra que você pisa. And one of the tools is given to us, E uma das ferramentas que foi dada a nós to subdue the earth you para carry, subjugar a terra que você carrega is fasting. é jejum. Fasting is for the flesh. Jejum é para a carne. Fasting does not move God. Jejum não move a Deus. I am fasting to move God. Eu estou jejuando para mover a Deus. God cannot be moved. Deus não pode ser He's movido. in eternal position. Ele está numa posição eterna. Pastor Maxwell, why am I fasting? Pastor Márcio, por que eu estou jejuando? I am fasting Eu estou jejuando to move myself. para me mover. When I fast, Quando eu I jejuo, am moving towards God. eu estou me avançando para Deus. Jesus said,
Jesus diz a new wine que o novo vinho cannot be poured into an old wine skin. não pode ser colocado no mesmo lugar do antigo. The flesh you carry Essa carne que você tem is the old wine skin. é o container antigo. So he gave you, remember when Jesus talked about, he was teaching about fasting. Lembra que quando ele falou isso, ele estava falando de jejum. Because the disciples of John the Baptist came to him and said, we are fasting often. Why is it your disciples are not fasting? Porque os discípulos de João Batista foram perguntar para ele por que só eles jejuavam, os discípulos de Jesus não estavam jejuando. He said, don't worry. Ele disse, não se preocupe. You know, when the bridegroom is taken, Quando o noivo foi retirado, they will fast. vão jejuar. The bridegroom can be anything. O noivo pode ser qualquer coisa. That's a strong revelation in this church. Isso é uma revelação muito forte desse When igreja. you look for a work, you can find it. Quando você procura emprego e não acha, The bridegroom is not there. então o noivo não está aí. You go and fast. Você vai jejuar. You look for your rent, you can find it. Você procura aluguel, você não consegue You pagar. look for peace, you cannot find it. Você não consegue ter paz. The bridegroom is not there. Então o noivo não está aí. You know, you go and fast. Você tem que jejuar. So when Jesus was there, Então quando Jesus estava aí, there was no need for them to não fast. havia necessidade para eles But jejuarem. when Jesus was taken, Mas quando Jesus foi retirado, they needed to fast. eles precisaram jejuar. Why am I fasting? Por que eu estou jejuando? You fast to strengthen the old wine E skin, você jejua para fortalecer o seu ser antigo. Aleluia. so that the new wine can be poured into it. Para que o novo vinho possa entrar. Amen. Amém. So fasting helps you. Então o jejum te ajuda. Why am I fasting? Por que eu estou jejuando? If you go to the book of Romans chapter 8, No Romanos capítulo 8, verse 9 and 10, versículo 9 e 10. pay attention to this. Preste atenção a isso. 1 minute. Minuto. Apostle Paul said, O apóstolo Paulo diz: if a man be in Christ, se o homem está em Cristo, he said, the body is dead ele diz que a carne está morta and the spirit is life. e o espírito é vida. What is he talking O about? que ele está dizendo? The body is dead, Que o corpo está morto, but I'm alive. mas eu estou vivo. What is he talking about? O que ele está dizendo? And he said, the spirit is life. Ele diz que o espírito é vida. He did not say the spirit is alive. Ele não diz que o espírito está vivo. People have life in air. As pessoas estão vivas no inferno. He said, the spirit is life. Ele diz que o espírito é vida. I'm going to show you something. Eu vou te mostrar algo. Give you a wine. Now listen now. Agora, prestem atenção. This is the body of man. Isso é o corpo de um homem. You see, this wire is useless. Você viu que esse fio é inútil. If I plug it, this is electricity. Isso é uma eletricidade. You know, it's on electricity. Está ali colocado na Do eletricidade. you know anything can touch it? Você sabia que qualquer coisa pode tocá-lo? An animal can come and touch this. Um animal pode vir aqui agora mexer com esse fio Nothing will e happen. nada vai acontecer. But if you peel it, Mas se você tirar essa capa, if you peel se it, você raspar, you will see the power. você vai ver o poder. If you touch it, Se você tocar, you'll be electrocuted. você vai ser eletrocutado. I explain to you. Eu explico para você. You see this wire? Você viu esse fio? You see it's on? Você viu que está ligado? You see this fan? Você viu esse ventilador? You see it's on? Você viu que está ligado? I can touch it. Eu posso tocá-lo, I can hit it. eu posso até bater. That's what demon does to you. Isso é o que o demônio faz com você. You know, somebody can come and paint it, Alguém pode vir aqui pintar, and it's no longer black. mas não é mais preto. But when you peel it, Mas quando você raspar, if you put your hand se você there, colocar sua mão, you die. você morre. That is the power of the Holy Isso é o Ghost. poder do Espírito Santo. So fasting, Então, jejum, you know, exposes what is the wire. Stay there, it's holding. So fasting, então jejum, this is electricity isso é uma eletricidade already plugged. conectado. When you live a fasted life, Quando você tem uma vida de jejum, you know, it exposes the power. vai expor o poder que está aqui. Anything that touches you, Qualquer coisa que te tocar, you know, so you're not only carrying power on the então inside, você não somente tem o poder no seu interior, you bring the power on the outside. agora você consegue tirar esse poder que está no seu interior para fora. Why am I fasting? Por que eu estou jejuando? When a man is in Christ, Quando o homem está em Cristo, the body is dead, o corpo está morto, the spirit is life. o espírito é vida. Pay attention to this. Preste atenção a isso. This is very deep. Isso é muito profundo. When a man is in Christ, Quando o homem está em Cristo, the positional truth a verdade posicional of your do body, seu corpo, assigned by God, consignado por Deus, the recipe of your body,
o recibo do seu corpo, is to die. a receita para seu corpo é morte, Is to die. é para morrer. God said this body must die. Deus diz: esta carne tem que morrer. If you go to Se doctor, você vai para os médicos, you have a problem. você tem um problema, The doctor gives you prescription. ele dá uma prescrição, He said, go and drink this medicine. ele vai tomar esse medicamento. That is what God did. Isso é o que Deus fez. When you got born again, Quando você nasceu de novo, He gave you prescription. ele te dá uma receita. First for the flesh. Primeiro pela carne. If a body, if a man is in Christ, Se o homem está em Cristo, the body must die. o corpo, a carne tem que morrer. Until the body dies, Até que morra a carne, the power of the Spirit cannot o come. poder do Espírito não vai se manifestar. So He gave you a technology, Então ele te deu uma a tecnologia, divine technology uma tecnologia divina, called que fasting. se chama de jejum. Fasting kills the desires of the flesh. Jejum mata os desejos da carne. And now say the Spirit is life. Aí ele diz que o Espírito é vida. What is life? O que é vida? This is life. Isso é vida. You see, electricity Você vê que é uma energia, is a natural life. é uma vida natural. The life is already there. A vida já está aí. But until you fast, Mas até que você vem jejuar, you might not live the reality of that. você pode não viver pela realidade disso. Do you understand? Vocês entenderam? That is the secret of power. Isso é o primeiro segredo de poder. The second secret Isso of é o power. segundo segredo de poder. Let me teach you the first secret Eu of vou te power. ensinar o primeiro. I need a cup of water, a mug. Bring me that mug. And a cup. Bring the cup. You stay here. And I'm going to slowly stay here. And I'm going to say, this is the first secret of power. Isso é o primeiro segredo de poder. You know Psalm 23. Você já viu o Salmo 23? The Lord is my shepherd, I shall not lack. O Senhor é meu pastor e dará me He makes me faltará. lie down in green pastures. Ele faz Beside the still waters. Now, you get to a place where He said, He fills my cup what? A Bíblia diz que ele enche o meu cálice, meu copo, He runs over. e ele transborda. The first law of power A primeira lei de poder is this. é isso. It's called the law of total surrender. Chama de rendimento total. This is the Holy Spirit. Isso é o Espírito Santo. With the power of God. Com o poder de Deus. We say, fill me, O Lord. Me enche, Senhor. You're fasting. Você está jejuando. You're praying. Você está orando. You're not missing any of the service. Você não está faltando nos cultos. You're living in the church. Você está morando na igreja. But you're not submitted. Mas você não está debaixo da Now, autoridade. if you come to the Holy Spirit, Então, se você chegar ao Espírito you Santo, say, I need anointing. você pensa, eu preciso de unção. Pour me your anointing. Derrama sua unção. And this is where you are. E aqui você está. Can the water go up? Essa água pode subir para cima? Can it go up? Pode subir. If you want this water to come to your cup, Se você quiser que a água entre no seu corpo, the first thing you do a primeira coisa que você faz is the law of submission. é uma lei de se humilhar. And pour water to me. This is it. É assim. Then they pour water. E ele enche água. Now, many people in the church, Muitas pessoas na igreja they are like this. são assim. This is how they are. Eles são assim. The Holy Spirit is O positioned. Espírito Santo tem sua posição. He does not move. E ele não se move. It is you that takes an attitude. É você que tem que tomar uma atitude. The attitude of total surrender. Uma atitude de rendimento total. Is this, scriptural? Será que está nas Escrituras? Pastor Master, can I find this in the scripture? Onde que eu posso encontrar isso nas Escrituras? Galatians chapter 2, verse 20. Gálatas 2, versículo He 20. said, the life that I live Ele now diz que a vida que eu vivo agora is no longer my life. não sou eu que vivo. I live in surrender Eu vivo em rendimento to the total Master. ao Mestre. The life that I live A now vida que eu vivo is no agora longer my own. não me pertence. I don't have my will. Eu não tenho a minha própria vontade. That is the law of power. Isso é a lei de The poder. law of anointing. A lei de unção. You don't go where you want to go. Você não vai onde você quer You ir. don't have your own will. Você não tem a sua vontade I see própria. a lot of Eu Christians. vejo muitos crentes. They are 90% Christians. São 90% cristãos, 10% is for the world. 10% para o mundo. So when Pharaoh said, Faraó diz: you can go, pode, but you will not go far. mas não irá longe. Nobody knew what it meant. E ninguém sabia o que isso quer dizer. You can go, Você pode, but you
far. Mas você não irá longe. You know what Pharaoh meant? Sabe o que o faraó quis dizer? When God told Moses, Quando Deus disse para Moisés, prepare me a tabernacle. prepare um tabernáculo. The tabernacle is divided into three. O tabernáculo foi dividido em três. The outer court. O pátio. The outer court, everybody can go there. O pátio, todo mundo pode entrar. So Pharaoh said, Então o faraó disse, you're born again. você nasceu de novo? No problem. Não tem problema. You can be born again. Você pode ser nascido de novo. Don't go far. Mas não vá longe. Stay in the outer court. Continue no pátio. From the outer court, No pátio, I can touch you. posso te tocar. From the outer No court, pátio, it's easy for you to go to the world é fácil entrar no mundo and come back, e volta. you know, as if you are in the church. Como se você está na igreja. That's what Pharaoh wants. É isso que o faraó quer. Because for you to move from the outer court, Porque para você sair do pátio you know, to the inner court, para o lugar santo, you need to pass through the water basin. você precisa passar por bacio. The water basin, you wash yourself. Bacio da água você se lava. You need to be washed of the Você water. precisa se limpar do mundo. 90% of the Christians, 90% dos crentes, they're in the outer court. eles estão no pátio. The power of O God poder de Deus is beyond the outer court. é além do pátio. God is calling people. Deus está chamando as pessoas. The woman of God said the curtain is torn. A mulher de Deus diz que foi rasgado o véu For you to come into the para holy você place. entrar no santo do Are you santos. going to be in the outer Será court? que você vai permanecer no pátio? Everybody's there. Todo mundo está aí The inner court, no lugar santo, the second one. no segundo passo. Only the priests Somente os sacerdotes are allowed to go there. estão permitidos a The entrar. more you go deeper, A mais que você se achega, the fewer people becomes. poucas pessoas, as pessoas vão reduzindo. You know, so we are the royal Nós priesthood. somos os sacerdotes santos. That's where God is called us É into. onde Deus nos chamou. John the Baptist, João Batista, before he was born, antes que ele the nasceu, Bible tells a us Bíblia nos the diz father was a holy man. que o pai era um homem santo. The mother is even from the the genealogy of Jesus. E a mãe vem da genealogia de Jesus, You know, but nothing happened. mas nada aconteceu. She was barren. Ela era estéril. Isabel was barren. Isabel era estéril. They waited. Eles se casaram. They waited. Eles se casaram. No, they waited. Eles esperaram. They waited. Eles esperaram For years, you know, and por years. anos e anos. Theologians tells us Os teólogos nos dizem that at the age of 83, de que a idade de 83, that man aquele homem, had the ele opportunity teve a oportunidade to go to the second court. para entrar no lugar santo. The day he entered the No second dia que court, ele entrou no lugar santo, that was the day barrenness died. foi o dia que a esterilidade morreu na vida dele. If this man can kill barrenness in the second court, Se esse homem pode eliminar a esterilidade no lugar santo, imagine if he goes to the third court, já pensou se ele entrasse no santo do santo? the holiest of all. No santo do santo. That place is open now. Aquele lugar está aberto agora. Anybody can come in. Qualquer um pode entrar. So we discover Nós descobrimos the first law of power. que a primeira lei de poder, The second law of a power segunda lei de poder, is what we find in Matthew 8:9. Mateus 8, versículo 9. 9:8. Ao 9 e 8. The Bible, Jesus met with the centurion Jesus encontrou o centúrio. and he was having a conversation. Estava conversando com ele. He said, don't worry, I'm going to your house. Ele diz, não se preocupe, eu vou para a sua casa. The centurion said, no. Ele diz, não. He said, I am a man under authority. Diz, eu sou um homem debaixo de I autoridade. said to this, go. Eu mando para esse vá, He goes. e ele ia. I said to this, come. Eu chamava o outro, vem, And he comes. e ele vem. Wow. Uau. Jesus said, Jesus diz, in Israel, em Israel, I have not found this faith. eu não encontrei esta fé. That man discovered, Aquele homem descobriu you know, the protocol of the o kingdom protocolo do reino, as is in the heaven. como está no céu. Jesus said, Jesus diz, the will of my Father a vontade do meu Pai is paramount in my life. é na minha vida. When you see Christians Quando você vê crentes who is not under que authority, não estão debaixo de they autoridade, cannot say to demon go. ele não pode mandar demônios embora. They cannot say to trouble go. Ele não pode dizer problemas, vá. They cannot say to blessing come. Ele não pode dizer bênção, vem. They cannot. Ele não pode. Because in the kingdom, Porque no reino you know, power runs, you know, there's a protocol. existe um protocolo de poder. See how the anointing oil Ele diz como a unção, comes from the head of Aaron, como o azeite, o óleo de unção desce da cabeça do Arão you know, to the head of the garment. até o seu veste. In the kingdom of God, No reino de Deus, anointing does not run from the hand, from
from below. A unção não sobe, não sobe de baixo, It comes from above. vem de cima. So the second law of anointing Então, a segunda lei de unção is for you to prayerfully, submit to a man of God who has open heaven over é you. para você em oração se submeter ao homem de Deus que está conectado ao céu. That is how it functions. É assim que funciona. That we have fasting. Nós temos jejum. Pastor Alvaro was preaching about it yesterday. Pastor Álvaro estava falando a respeito ontem. And in Acts 6:2, Atos 6, versículo 2. Peter said, Pedro diz: give ourselves nós daremos to prayer a oração and to the ministry of the e word. o ministério da palavra. That is number 3. É o número 3. Fasting and fasting is second. Jejum é secundário. So in this section, E nessa sessão, we discover nós descobrimos that problem comes in two natures. problemas vêm de duas naturezas. It's a sickness. Se é uma doença, It's two natures. tem duas naturezas: Spiritual espiritual or physical. e física. Here we are now. Aonde estamos I agora? don't know which is your Eu own, não sei qual que é a sua, but your own will go. mas a sua irá embora. But we're going to attack it from the Porque root. nós vamos atacar desde a raiz, In the name of em nome de